الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nós terminamos com o hadith número 4, mas antes de entrarmos no quinto hadith, vamos trazer alguns aspectos que acho de extrema importância, que tem a ver mesmo com este hadith número 4. Aprendemos muita coisa neste hadith. Primeiro, o que Ibn Mas'ud radiallahu anhu disse logo no princípio, quando diz wa huwa sadiqu al-masduq, referindo-se ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiqu bima ou fima akhbara. Já explicamos isso. As-sadiq, daquilo que ele diz. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam é sadiq. Allah diz wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-masduq fima ukhbira bihi. Ele, de tudo que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam recebeu, são revelações verídicas, fidedignas, porque vem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso através de Jibril alayhi salatu wassalam. E esclarecemos também por que Ibn Mas'ud, nós sabemos que Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ele narrou muitos hadiths, e não vamos encontrar noutros hadiths onde ele narra esta palavra, huwa sadiqul masduq. Por que somente trouxe neste hadith huwa sadiqul masduq e não trouxe noutros hadiths que ele narra do Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Esclarecemos isso dizendo que porque os aspectos, as matérias que irão ser abordadas neste hadith tem a ver com ilmul ghaib, e não é possível o Nabi sallallahu alayhi wa sallam inventar. E questões de ilmul ghaib, somente quem acredita é aquele que tem iman. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. No fim lá diz ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Então, aspectos de ilmul ghaib. Ilmul ghaib significa conhecimento do oculto. O oculto naquela, podemos assim dizer, naquele tempo, o Nabi estava a falar de aspectos, porque era antes da tecnologia ser avançada, de aspectos da barriga de uma mãe, o feto, o desenvolvimento embrionário de uma pessoa, de um feto, isto são questões de ghaib. E o Nabi neste hadith está a falar do rizq, está a falar do sustento, está a falar dos anjos que escrevem, está a falar do cálculo total daquilo que é a vida do ser humano, desde o seu nascimento, aliás, desde a sua vida na barriga da sua mãe até a sua morte. Por isso aqui, wa yu'maru bi arba kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id. E aqui, uma coisa muito importante que os alimos falam sobre questões de rizq. Existem dois tipos de rizq. Rizq que sustenta o corpo, que é aquilo que os alimentos que nós ingerimos no nosso dia a dia, e rizq que sustenta a parte da alma, a parte, até hoje já divide em três partes: rizq que sustenta a parte do corpo, que já conhecemos, água, comida; rizq que sustenta
a parte da alma, que é dhikrullah, ibada, e rizq que sustenta a parte do juízo, que é o conhecimento. A ciência, o conhecimento, tudo isso sustenta a parte do aql. Por isso Allah diz: Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Veja só, yatadhakkaru ulul albab. Então, para dizer que o rizq que se refere aqui, o anjo escreve todo tipo de rizq, conhecimento, o rizq que você vai ingerir, os alimentos, quantos grãos de arroz, quantos quilos de açúcar, quantas gotas de água, quantos goles, tudo isso o anjo vai escrever. E esclarecemos que, será que é um anjo que vem escrever? Não. Por isso, وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Allah escolhe um anjo para vir escrever. Não é só um anjo que escreve o que a pessoa será durante a sua vida. Então, aqui nós é Husn Uslub de Ibn Mas'ud, quando diz وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. E outra coisa que tiramos proveito neste hadith, caros irmãos, أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى توكيده. É muito importante a pessoa enfatizar a notícia que quer transmitir para as pessoas. Se for necessário, por isso Allah subhanahu wa ta'ala fortificou os anjos com o quê? Para que as pessoas acreditassem. Fortificou os mensageiros com o quê? Allah fortificou os mensageiros com milagres. Sim, com milagres. Eles traziam milagres para as pessoas acreditarem. Então, aqui quando diz وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ, e depois diz فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, traz este juramento. Isto é sinal de que às vezes é necessário a pessoa trazer algo que pode fortificar a credibilidade da própria informação, a credibilidade da própria notícia. Então, precisamos sempre de... A pessoa sabe que se eu for a falar assim e sem trazer esta parte, ou você quer transmitir uma informação e quer que as pessoas acreditem que, na verdade, você está a trazer aquela informação daquela pessoa. Você diz, se vocês querem ouvir, então vamos, hoje há telefones, vamos ligar para ele e ele confirmar. Isto é uma das formas de confirmação. Pode ser por via de juramento, pode ser por via de alguma prova. Nos tempos, por exemplo, você escreve um papel, tudo isso, entrega, alguém diz, vai dizer ele para te dar o quê? Isto da minha parte. Como confirmação, dá um sinal. Se, por exemplo, você quer enviar alguém para ir ter com sua esposa, para acreditar, dá alguma coisa que a sua esposa nunca vai duvidar que esse sai do meu marido. Dá um confionte, para minha esposa acreditar que você foi mandatado mesmo por mim. Dá um lencinho, logo já sabe que dá alguma coisa, carteira, basta ela ver, vai saber que esse na verdade não está a mentir, foi meu marido, que hoje não se usa isso, usa-se o quê? Telefone, liga-se, que há um senhor aqui, assim, os bancos também usam isso. Hoje por causa por causa da degradação dos valores morais, tudo isso, há pessoas que usam, gozam e abusam da bondade das pessoas para falsificar assinaturas, falsificar isto. Então, a pessoa tem que ter certeza, liga, às vezes o banco liga, não basta só ver a assinatura no cheque. Eles começam a ligar, recebemos aqui um cheque, você sim, confirmo, pode passar. Aí já o banco também fica tranquilo, o dono autorizou. E assim sucessivamente. Para dizer que, para nós transmitirmos uma informação, às vezes somos exigidos a trazer um comprovativo. E esse comprovativo pode ser juramento, pode ser alguma coisa
que faz com que as pessoas acreditem. Assim como vem neste hadith, quando diz فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. E já explicamos que esta parte há uma divergência. Alguns acham que são palavras de Ibn Mas'ud, e outros acham que não, são palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o correto é esse, são palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam, até termos uma prova clara de que essas palavras não são do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E temos também outro proveito que tiramos neste hadith, que anna al-insan fi batni ummihi yujma'u khalquhu ala hadha al-wajh alladhi dhakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aprendemos de que também as fases, as etapas da criação do ser humano são essas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam esclareceu neste hadith. A primeira fase, quando 40 dias, fica quê? O que em árabe, como se diz? Nutfa. Mais 40 dias, mudugha. Mais 40 dias, alaqa. Exatamente. E mais aquelas etapas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E esclarecemos de que se suponhamos que a pessoa tem aquele aborto involuntário, antes dos 40 dias, então não se considera como um ser vivo, um ser humano. Então embrulha-se num pano e enterra-se como uma coisa só. Mas quando a pessoa ou a mulher tiver um aborto involuntário após os 40 dias, aí, após os 40 dias, aí, 40 dias ou 120 dias? 120 dias, exatamente. Após os 120 dias, aí já leva o hukumu de uma pessoa. Se ela perde a gravidez, teve um aborto involuntário, antes dos 120 dias, que são quantos meses? 4 meses. Antes, não tem hukumu de pessoa. Mas se for depois de 4 meses, já leva hukumu de pessoa. Significa, ela perdeu pessoa mesmo. Dá-se nome, dá-se o kafan, tudo. Salat janaza. E vai se enterrar fi maqabir al-muslimin. Porque ele morreu depois dos 120 dias, depois da alma ser soprada. E questões dessa natureza, caros irmãos, os álamos discutiram muito a questão de aborto, não aborto, mas é que aborto é haram. A palavra que prevalece é essa: aborto é haram. Outros já dizem mesmo que isso for mesmo a custar a vida da própria mãe. Outros dizem que não. Existem aquelas circunstâncias que ou a mãe ou então o bebê. Significa que temos que tirar a gravidez para salvar o quê? Mas dizem que não se deve tirar a vida de uma pessoa para dar a vida a outra pessoa. No Islã, os álamos dizem que não. Você matar alguém para dar vida a outra pessoa, não. Não deve fazer isso. Até outros dão um exemplo. Dizem, por exemplo, suponhamos que você está a andar com uma criança. Está aflito. Você tem ali aquele bebê, tudo isso, precisa de se alimentar. Está mesmo na agonia da morte, tem que se alimentar. Então podemos dizer que tem que comer aquela pessoa para sobreviver, para salvar a sua vida? Não, nenhum álimo fala isso. Quer dizer, tirar vida a uma pessoa para salvar a sua própria vida? Não pode fazer isso. Então, dizem que não podemos tirar a vida de ninguém. Por quê? Se nós sermos vamos tratar até onde a pessoa puder, onde terminam as nossas capacidades. Vamos tratar a pessoa até onde termina as nossas capacidades. Porque se nós tirarmos a gravidez, matamos uma pessoa.
Matamos uma pessoa e seremos responsabilizados. Mas se nós deixarmos, para tentarmos a pessoa conseguir e eles não sobreviverem, a mãe e o bebê morrerem, não fomos nós que matamos, não seremos responsabilizados. Não seremos responsabilizados. Não vamos assumir uma coisa que não vamos conseguir responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Outros dizem que pode ser o médico ser um médico justo, fidedigno, idôneo, ele ter a certeza que não. Se formos a operar esta mulher e tirarmos o feto, vamos salvar a vida dela. Outros alimos dizem que pode-se fazer isso, mas o jumhur ulama são de que aborto mesmo é haram. O aborto é haram, em qualquer circunstância. E outra vantagem que tiramos neste hadith é que inayatullah ta'ala bil khalqi haythu wakkala bihim wa hum fi butuni ummahatihim malaikatun ya'tanuna bihi. Veja só aqui a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala. Se formos a prestar atenção, desde o ventre da mamã, Allah subhanahu wa ta'ala já nos envia anjos para tomarem conta de nós. Isto para dizer a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. O Criador é que sustenta a criatura. Se Ele nos criou, é porque Ele consegue nos sustentar. Por isso Allah diz: "La taqtulu auladakum", vocês não vocês não devem, não podem matar os vossos filhos por causa da fome. Não vamos conseguir sustentar. Se Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador, nos criou, é porque há sustento para nós. Há sustento para nós. O sustento está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, desde o ventre que Allah nos proporciona um anjo para tomar conta de nós. Por isso Allah diz: "Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." São anjos que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós, para tomarem conta de nós. Isto é sinal de que Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala não esquece a ninguém. Ele conhece as suas criaturas. Tem tempo por tempo. E todos nós somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos anna ruha fil jasadi tunfakhu nafkhan walakin la na'lamu al-kayfiyya. Nós temos que acreditar de que o ruh, a alma, está no nosso corpo. Mas como é que ela é? Ninguém sabe. Como é que ela é? Ninguém sabe. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." Se eles te questionam sobre o ruh, você só diz que o assunto de ruh está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, assunto da alma é do conhecimento somente de Allah. Nós sabemos somente que temos alma, mas como é que ela é? Somente Allah é quem sabe. Allahu a'lam. E não vamos questionar como é que ela é, Outros, como dizíamos na semana passada, tentaram filosofar na alma. Outros dizem que a alma no ser humano é como nome. A alma no ser humano é uma parte do corpo, assim como a orelha, assim como o nariz, assim como os membros superiores, inferiores, assim como a boca. Outros dizem que a alma no corpo do ser humano é como as qualidades do ser humano. Um é bom, outro é mau, outro é isto, outro é nervoso, outro é muito nervoso.
tentaram filosofar. Para um crente, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, diz, acredita neste versículo, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Allahu A'lam. E não vamos questionar. Assuntos comuns entre nós não conseguimos explicar. O sonho, por exemplo, como é que funciona? Você sonha a fazer isto e acorda assim mesmo. Sonha a voar sem asas. Sonha a andar enquanto não se movimentou. Então, a questão de ruh está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E também aprendemos aqui, os anjos escrevem. Os anjos têm essa qualidade de escrever. Como vem aqui, بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. Eles escrevem, explicamos. Escrevem em que língua também não sabemos. Se escrevem em árabe, se escrevem em português. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam não nos explicou em que língua eles escrevem. Só acreditamos que os anjos escrevem. Os anjos escrevem. Estas eram matérias do hadith que havíamos que terminamos na aula passada. Hoje já vamos entrar num outro hadith, que é o hadith número 5. Al-hadith al-khamis. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Este hadith, caros irmãos, é narrado por al-Mu'minin. al-Mu'minin Aisha. Este é um título que as esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam ganharam. Todas as esposas. Muitos pensam que al-Mu'minin é só Aisha. Não. Todas as esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, elas podem ser chamadas de al-Mu'minin, qualquer. Por isso chama-se Ummahatul Mu'minin, as mães dos crentes. Ummahatul Mu'minin, por que se chama de Ummahatul Mu'minin? Este termo vem mesmo do Coran. Os álamos foram extrair do Coran, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz wa azwajuhu ummahatuhum, de que as esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, essas são mães dos crentes. Parece que é Surat al-Ahzab, acredito eu. Sim, al-Ahzab. Sim, de que as esposas, wa azwajuhu ummahatuhum, de que as esposas do Nabi são mães dos crentes, aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala. De que jeito? Uma mãe, a pessoa chama alguém de mãe por vários aspectos. A primeira é aquela que todos nós sabemos. Mãe, aquela que te nasceu. Mãe, aquela que te nasceu. Todos nós não duvidamos. Razão pela qual não é permitido você chamar a sua esposa de mãe. Sim. Nós temos erradamente. Você chama mãe. Ou diga, se tem filho, diga mãe do fulano. Aí sim. Se vocês têm um filho, diga, ou ela tem um filho, diga mãe de fulano. Aí sim. Mas diz, você chama a sua esposa mamã. Não chama a sua esposa de mamã. Isto é um erro. Não devemos chamar as nossas esposas de mãe.
as nossas esposas de mamá. Mamá que dorme contigo, que faz aquelas coisas que todos nós sabemos. Então não podemos fazer, chamar nossa esposa de mãe, nem mamá, não. Então temos mãe, aquela que nos nasceu. E temos mãe, aquela que nos amamentou. Aquela que nos amamentou. Não nos nasceu, mas amamentou-nos. Também pode ganhar esse título de mãe. Sim, amamentou-nos. Tem aquele hábito. Isso acontecia muito nos árabes, em que contratavam uma senhora, amamentavam o bebê. Contratavam e amamentavam. E isso aconteceu com o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam, que quem lhe amamentou é Halima Saadia, como aprendemos no Sira. E aquela mãe que te amamentou é haram você casar-se com ela. É haram todas as filhas dela, quer dizer, as filhas daquela senhora que você chupou mama dela no período de amamentação. Atenção, nós temos que saber isso. No período de amamentação. Período de amamentação de quantos anos? 2 anos. Sim. Já estava aflito, Sheila. O Sheila já estou ver preocupado. Sim, mas como, Sheila? Sim, no período de amamentação. O período de amamentação é de 2 anos. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Período reconhecido no Islã de amamentação é de 2 anos. Pode ser menos, mas máximo significa mais de 2 anos. Você encontra alguém de 3 anos, 4, vai à escola, volta, mamãe, quero ainda. Não. As filhas daquela senhora que você chupou o peito dela, neste período de 0 a 2 anos, torna-se haram. Torna-se o quê? Haram para si. As filhas dela são tuas irmãs. Na amamentação já não é de... Sim, é a sua irmã de amamentação. Mãe de amamentação. Por isso, quando surgiu aquela questão de doar leite, temos que ter muito cuidado de doar leite do peito. Pode-se doar, mas deve-se traçar um esquema. Não porque é haram doar. Pode-se doar. Mas esse leite pode alguém, um bebê, chupar. Temos que conhecer quem se beneficia desse nosso leite que estamos a doar. Ela deve saber. Porque em termos de Sharia, aquele que chupou o peito dela já tem uma relação. Já não pode casar com a filha dele. Já viram? Então, temos que ter muito cuidado. Isso de ir no hospital, doar, imagina, vai se beneficiar um bebê. Aquele que se beneficiou daquele leite, então automaticamente as filhas desta mamã que doou aquele leite do peito tornam-se haram, não pode casar. Nem o bebê dele, o filho dele não pode casar com o outro. Então é isto que por isso ummahatukum hurrimat alaykum ummahatukum, tudo isto no sagrado Alcorão vem detalhado, bem detalhado. E temos este terceiro que é o ummahatul mu'minina, também as esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam são mães dos crentes. Ummul mu'minina Aisha, Ummul mu'minina Zainab, Ummul mu'minina outras, e todas as esposas são chamadas de ummahat al-mu'minin. Aqui temos an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisha, Ummi Abdillahi Aisha radiyallahu عنها قالت, ela disse,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Man, quem? E este man, lil umum. Quando diz quem, man, está a generalizar. Ahdatha. Quem, podemos assim dizer, trazer algo novo. Em outras palavras, podemos dizer inventar, inovar. Quem trazer algo novo, inventar, inovar. Fi amrina hada. Amrina hada aí é o Islam. Amrina hada que se refere aqui é o quê? Al-Islam. Fi amrina hada, neste amr, neste nosso din, neste aí fi shari'atina hadihi, neste nossa legislação, neste nosso sharia, ma laysa minhu, algo que não faz parte do din, desta sharia, desta legislação, fahuwa raddun, aí mardudo, será rejeitado. Rejeitado e responsabilizado. Quer dizer, se eu fizer alguma coisa que estou a fazer em nome do din, veja só, por isso o Nabi não disse assim, atenção, o Nabi não disse man ahdatha fahuwa raddun. Não disse man ahdatha fahuwa raddun. Disse man ahdatha fi amrina hada. Especificou. Quer dizer, não é proibido você inventar algo, mas não invente algo no din. Pode inventar outras coisas, estás livre. Por isso o Nabi diz fi amrina hada, para não pensar que o Islã é contra a invenção, é contra a tecnologia, questões de legislação no din, fi amrina hada. No din, então você não tem que inventar, é só obediência, assim como é. Você não deve inventar nem em termos de conteúdo, você não tem que inventar nem em termos de horário, você não tem que inventar nem em termos de qualidade, quantidade, não tem que inventar. Você não tem que inventar nem em termos de lugar, não tem que inventar. Onde o Nabi disse assalamu alaikum, você tem que dizer assalamu alaikum. Onde o Nabi disse Allahu Akbar, você tem que dizer Allahu Akbar. Não é trazer outra forma. Você tem que dizer Allahu A'adam no salat. O salat não é válido. Você diz tudo é a mesma coisa. Allahu Akbar, Allahu A'adam. Ou você diz Allahu Akbar Kabira. O salat é válido? Não. Mas a palavra é boa. A palavra é boa, não é? Allahu Akbar Kabira. É boa, não é? É. Então você, não, será que estou a fazer algo de pecado? Não sei, sim, está a fazer algo de pecado. Você está a falar esta palavra fora do seu conteúdo. Num lugar onde o Nabi não disse. Num lugar onde o Nabi não disse. Então, por isso, quando é assunto do din, assunto é somente fazer como o Nabi fez. Não inventar, sem adição nem subtração. Não invente. Por isso no salat diz sallu kama ra'aytumuni usalli. No hajj diz khudhu anni manasikakum. Já para todo din disse man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Então, você não tem que inventar. Suponhamos, alguém diz, eu tenho muito imã. 2 rakates só, fajr, 2 rakates só. É pouco. Vou fazer 4. Esse salat é válido. Você tem imã, teu imã subiu, baixou. Você tem que se submeter. Salatul Fajr, 2 rakats. Não invente. Você é forte, não é forte, consegue, não consegue. Irmão, faça Salatul Fajr 2 rakats. Acabou. Não invente. Não pode inventar. Está disposto, não está disposto. Salatul Fajr, 2 rakats. E no horário. Você diz, não, vamos lá baralhar.
aquela hora de Fajr, não vamos fazer Fajr, vamos fazer Isha. Vamos levar Fajr para a hora de Isha. Não sei que é válido. Não. Não é válido o salat. Tens que fazer devidamente no horário. É assim, isto é que é submeter-se, que é Islã. Por isso o Nabi disse, man, todo aquele. Veja só. Para não dizer que se for o sheikh que a inventar, então pode. Se for pobre, a inventar. Leitura, isso é opcional. Leitura é opcional. Questões de leitura no Coran, no Salat, é opcional. Sim. Então, temos man, todo aquele. É alim, não é alim. É jahil, não é jahil. Todo aquele que inventar. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo questões de... Por isso os alimos dizem, la mujamala. Fi shirk, la mujamala. Não há mujamala no shirk. A razão ou a prova disso é que Allah disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Ya Muhammad, mesmo se você cometer shirk, as suas ações todas. Essa advertência ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Então, questões de hora, a forma de como fazer, nós temos que fazer somente assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. Mas todo aquele, para não dizer que não, porque quem está a inventar é um grande sheikh. Não, aqui vem man. Aí, kul. Todo aquele que inventar algo que não está legislado, que não está no Sharia, estar a fazer em nome de Dini, aí, fahuwa rad. Fahuwa rad. E temos numa outra num outro riwaya, o mesmo hadith, no riwaya de Muslim, man amila amalan, quem praticar uma ação, veja só diz amala, ay amal, man amila ay amalin, todo aquele que praticar ou efetuar uma ação no din, ibada neste caso, laisa alayhi amruna, onde nesta mesma ação ele faz fora da orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não está a seguir a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam naquela sua prática, fahuwa raddun. Quer dizer, ele faz a maneira dele. Veja só, man amila amalan, quem praticar uma ação no din, uma ibada, laisa alayhi amruna, sem seguir as nossas diretrizes, as nossas orientações, fahuwa raddun. Esta ação é batil, mardudun, ay ghair maqbul, não é aceite, não será aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. A forma de fazer, a hora de fazer, a quantidade dessas práticas, o momento em que fazer. Suponhamos, vamos deixar de jejuar Ramadã. É importante é jejuar 30 dias, não é isso? Vamos deixar de jejuar Ramadã, vamos transferir para Rajab, o jejum de Ramadã. Além de ser Ramadã, a ser obrigatório, então vamos pôr no Rajab. Há de ser aceito? Não, será aceito. Por quê? Laisa alayhi amrun, fahuwa radd. Este é um qaida muito importante. Este é um qaida muito importante. Nós temos um manual. O manual que temos que seguir é o Coran e Sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi veio interpretar o Coran, veio nos fazer compreender o Coran, veio nos ensinar como
implementar este Coran. Por isso, quando Aisha foi questionada sobre o comportamento do Nabi, disse: Kana khuluquhu al-Quran. Era o Coran, significa o Coran foi interpretado pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele que nos ensinou todos os aspectos do Din. Se fizermos fora da linhagem, fora dos ensinamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, aí estamos desviados. Estamos desviados. A ver isso como algo bom, como os outros quando dizem este é bid'a assim, mas é bid'a hasana. Este alegou que o Nabi sallallahu alaihi wasallam traiu a profecia. Quer dizer, quando você inventa algo hoje, vamos fazer isto, algo que o Nabi não fez, os seus sahabas não fizeram aquilo, parece que está indiretamente, você está a dizer que não, há alguma coisa que o profeta não vos fez chegar. Alguma coisa que o profeta não vos fez chegar, então eu é que estou a vos fazer chegar. Sabe o perigo do bid'a? O perigo do bid'a está aí. Está a dizer, não, há alguma coisa que o profeta não vos fez chegar. Então, isto. Alguma coisa que o profeta não nos fez chegar? Não. E qualquer pessoa que tiver esta crença de que há aspectos, há alguma coisa que o profeta não nos fez chegar, este automaticamente já descreu. Já descreu. Nós acreditamos de que tudo que era para transmitir, o Nabi já transmitiu. Tudo. Então não há nada que era para nos aproximar a Allah que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não tenha nos transmitido. E não há nada que era para nos distanciar do fogo do inferno que o Nabi não tenha nos advertido. Tudo. O Nabi deixou tudo claro. Por isso, وَتَرَكَنَا عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. Tudo nós falamos. O Nabi deixou-nos claros. Deixou-nos claros. Não escondeu nada. Então, quando alguém traz algo, diz, não, isto é bid'a hasana, o Nabi diz, kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin finnar. Todo bid'a é dalala, não há bid'a hasana. Não há bid'a hasana. Todo bid'a é desvio. E todo desvio leva à perdição, e toda perdição leva-nos ao inferno. Por isso, irmãos, este hadith é muito importante. Nós temos que tomar como qaida. O que não era din naquele tempo, não é agora que vai ser din. O que não era din naquele tempo, não é agora que vai passar a ser din. Então não vamos vir aí com filosofias de que não, isto é bid'a hasana, porque isto, todo bid'a é dalala. Então, temos que evitar o bid'a. Temos que praticar assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam praticou. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam praticou. Dentre os fawaids deste hadith, tahrim ihdath shay'in fi dinillahi walau an husni qasdi. É haram a pessoa inventar, inovar algo no din, mesmo que tenha uma boa intenção. Outros não tem boa intenção e inova. Agora, há uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Uma coisa é a ibada, a outra coisa é alguns meios que nos levam a fazer ibada. Alguns meios que nos levam a praticar o ibada. Isso tem que... Porque alguém pode dizer, não, naquele tempo não havia tapete, naquele tempo não havia microfone, naquele tempo não se filmavam aulas, agora vocês estão a filmar, outros falam assim mesmo. Sim, então tudo bid'a, depois usam um carro, esses que dizem é bid'a, depois usam microfone no salat. Esses são
wasila, wasail, são meios. Nos meios isso não interfere no próprio, se for assim então, vamos dizer que cobrir mastic com chapa de zinco é vida. A mesquita do Nabi era, por exemplo, 8%, então todas as mesquitas também têm que ser 8%. Aprendemos neste hadith de que é haram a pessoa inovar, inventar algo no din. A prova é essa: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. E temos que saber de que para uma ação, e isso inshallah vamos detalhar mais nas próximas aulas, bi'idhnillah. Para uma ação ser considerada de que não entrou nenhuma inovação, está de acordo com o Sharia, deve reunir certas condições. E essas condições, os álimos disseram que são 5. São 5 condições para a pessoa ter a certeza e saber de que esta minha ação estou a praticar de acordo com o Sharia. São 6, não 5, desculpa, são 6. Primeira condição, sababuhu. São 6 condições. Sababuhu, quer dizer, o motivo que te leva a praticar esta ação deve ser de acordo com o motivo que o Sharia também colocou. Não devem existir aqui motivos diferentes. Sababuhu, objetivo e motivo. Qual é o objetivo disso? Número 1. O objetivo, o motivo. Número 2. Jinsuhu, a espécie. Você tem que fazer o ibada. Se o Sharia especificou uma determinada espécie, você também deve fazer naquela espécie que o Sharia colocou e não desviar. Vamos dar exemplo, inshallah, nas próximas aulas. Vamos entender melhor. Número 3. Qadruhu. Qadruhu, o tamanho da ação deve ser de acordo com o próprio Sharia. Aqui estamos a falar de questões de quantidade. Existem o exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar aqui. Qadruhu, Salatul Fajr tem 2 rakats, então você não tem como aumentar, não tem como diminuir. Deve ser de acordo com o Sharia, 2 rakats. Número 4. Kaifiyatuhu, a metodologia de prática, a forma, o formato em si da própria ação deve ser de acordo com o Sharia. Não inventar um formato diferente daquele que o Sharia, por exemplo, kaifiyatuhu, nós sabemos que para degolar é Bismillah, Allahu Akbar. Você ao degolar diz Subhanallah. Então, é importante invocar Allah. Sim, mas não é. Sim, não é jazz. Eu não invoquei nenhum coisa, invoquei Allah também. Subhanallah, degola. É assim. O kaifia tem que ser assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou, assim mesmo, não trazer da sua forma. Mesmo que isso seja uma palavra dentro do Sharia, mas uma palavra permitida. Subhanallah é uma palavra permitida. Sim, mas você está a trazer fora do contexto. Temos a quinta condição, aqui, zamanuhu, o seu tempo. Se o Sharia estabeleceu um tempo
para a prática de uma determinada ação, você deve fazer naquele mesmo tempo. E não trazer o seu tempo. Não trazer um tempo fora daquele tempo que o Sharia estabeleceu. O Hajj, por exemplo. O Hajj tem Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Você diz, não, eu vou fazer Hajj no Safar. O importante é Hajj, o importante é ir lá em Makkah, não sei o quê. Se tem o Hajj, você chega lá no Arafah, vai no Muzdalifa, mas não é no mês de Dhul-Hijjah. Hajj tem momento, tem tempo. Exatamente. Zamanuhu. Temos aqui o Makanuhu. Makan também. Você faz todos os rituais que se fazem no Hajj. Mas está a fazer aonde? Num outro lugar. Makan também conta muito. Está a fazer num outro lugar? Não é válido. Makan, exatamente. Sim, Paquistão, outro sítio. Na beira também, outros fazem na beira. Aqui em Moçambique. Diz, vou fazer Hajj, outros fazem na Turquia. Hajj dele é visitar campo, fazer isto. Exatamente, Irão. Sim. Então, Makanuhu tem que ser num lugar. Basta a pessoa praticar uma ação obedecendo ou reunindo essas condições. Sababuhu, jinsuhu, qadruhu, kaifiyatuhu, zamanuhu wa makanuhu. São 6 condições. Aí vamos dizer que sim. Você está livre da inovação. Praticou a ação de acordo com o Sharia. Temos que saber qual é o kaifia que o Sharia estabeleceu, qual é o lugar que o Sharia estabeleceu, qual é a razão que o Sharia estabeleceu, qual é o tempo que o Sharia estabeleceu, qual é a quantidade que o Sharia estabeleceu, por aí. Então, estamos juntos, irmãos. Essas são as condições para a ação estar dentro dos padrões do Islã. Deve ser de acordo com esses 6 aspectos. Inshallah, na próxima aula já traremos os exemplos como é que isso já funciona, inshallah.